Olá, eu sou Maria do Carmo Soares, nascida em Cássia, cidade da Argila. Eu me lembro, desde pequena, de buscar pedacinho de argila na cerâmica e brincar de fazer sofazinho, cadeirinha, panelinha, com caixa de fósforo, brincava muito com argila. Então esse manuseio da cerâmica é uma coisa assim que é praticamente nato. Nasci com as mãos no barro. Não é bem um barro, a gente não fala que é barro, a gente fala argila. Barro é aquela coisa suja que tem na estrada. Argila é quando já foi trabalhado, já foi filtrado, já foi bem macerado. Então, depois que eu cresci, fui para a faculdade e na faculdade eu voltei a mexer com cerâmica. E lá em Belo Horizonte, fazendo a faculdade de artes plásticas, eu consegui um emprego numa loja de tinta, justamente disso que eu gosto de fazer hoje. Esse a gente chama de esmalte ou vidrados. E nessa loja a gente dava aula mais especificamente dessa técnica que eu mexo até hoje, que chama corda seca. É uma coisa bem antiga, muito usada, e ela parte de uma peça de cerâmica que você quiser, desenhada com lápis, com grafite. A gente pode desenhar, delimita o desenho com grafite, bem passado, grafite, para depois pintar, porque se não fizer isso, a tinta emenda uma com a outra, então perde o desenho, vai ficar um monte de borrão. Então a gente desenha e depois vem preenchendo os espaços, e a gente tem que ter em vista a diferença que existe de tinta, porque antes ela necessita de um forno para se transformar. E antes da gente fazer isso, a gente precisa fazer uma amostra dessa tinta num pedacinho de argila para ver qual é a reação. Se ela é uma tinta brilhante, se é uma tinta fosca, se ela escorre, se não escorre, qual é a característica da tinta. Então a gente faz a amostra para a gente ter uma ideia, porque ela muda muito quando a cerâmica é branca e quando a cerâmica é vermelha. Então ela muda a cor totalmente, não que ela mude, mas o fundo vermelho ou o fundo branco altera bastante a cor. A gente parece que não é a mesma tinta. Então a gente faz os pedacinhos de amostra para ver a reação da tinta, para depois poder pintar. Com o tempo, com a experiência e com o conhecimento que a gente tem das tintas, a gente vai começando a dar uma rabiscada aqui no desenho, vai dar umas pinceladas, que faz com que a coisa tenha um outro formato. Por exemplo, aqui eu passei um pouco de um verde mais escuro. Aqui assim, eu pintei de cinza, depois do cinza eu dei umas pinceladas de branco aqui, porque eu sei que elas não vão misturar. Vai aparecer aqui essas mechas aqui nas flores, mas não vão misturar. Então ela dá um outro formato na corda seca, um formato menos formal, não aquela coisa muito certinha, muito quadradinha. Então a gente vai com o tempo e com o conhecimento que tem da tinta, né, com os testes que a gente já fez, a gente vai inventando um pouco na corda seca. Então aqui a gente tem alguns pratos que eu fiz, esses agora que eu fiz para a Lei de Paulo Gustavo. Então aqui é uma Nossa Senhora, só em azul branco aqui, que já era branco, o prato é branco, mas o esmalte que eu passei aqui é branco, e com a auréola aqui em laranja. E esse outro prato, que é a Serra da Tormenta, que é a Paixão do Carmo, né? Todo mundo gosta muito. Aqui, acho que todo mundo devia chamar Tormenta no Carmo. E ninguém fala Carmo do Rio Claro, todo mundo fala Carmo. Raros são as pessoas que falam Carmo do Rio Claro. Então aqui a gente fez aqui a serra, que é um dos pedidos pela lei que fossem coisas de Carmo do Rio Claro. Então aqui está
a Serra da Tormenta, né? E os outros pratos que vocês já viram durante as filmagens, com outros motivos, que são os motivos, a Teresa Doceira, que foi uma personagem muito importante aqui, na época que meu pai foi transferido para cá. Ela era assim, o que trabalhava, o que fazia de bonito na área de alimentação, né? Era uma pessoa fantástica. Ela era muito caprichosa, sabia como ninguém fazer as coisas, muito bem feitas, tinha um bom gosto incrível. Então esse doce que hoje infelizmente está sumindo, porque ninguém quer fazer, todo mundo acha mais fácil fazer as coisas com chocolate, ela fazia tudo bordado, mamão, como tem outra pessoa já participando do projeto que vai fazer sobre o doce, que ainda faz. Eu coloquei as Irmãs da Providência, que também fizeram parte dessa educação que o Carmo do Rio Claro tem, né? O pessoal vinha antigamente estudar em Carmo do Rio Claro, os pais fazendeiros punham as filhas para estudar no colégio, ficavam internas no colégio, e as irmãs ensinavam as meninas o que precisava ser ensinado. A outra coisa que eu coloquei foram os peixes, que tem prato também, que a região tem a água que há uns anos atrás todo mundo falou que ia matar o Carmo, né? Quando inundou, quando fez a represa, e hoje é o que o Carmo tem de mais bonito, que é a represa. E um outro prato que eu fiz com as xícaras com o café. O café não tem nem o que, né? A região inteira tem café. Um café de bom gosto, uma região muito bonita, então dá um café muito bom. A Nossa Senhora do Carmo, que não podia ficar de fora, né? Uma Nossa Senhora estilizada, mas a Nossa Senhora do Carmo também. Então, assim, foi um prazer para mim desenvolver um trabalho com temas, coisa que eu fazia muito tempo que não mexia com a cerâmica, né? Eu tenho um amigo que me emprestou o forno, porque eu estou sem forno. Ele me emprestou, ele também está participando do projeto. E graças a Deus deu certo, foi tudo muito bom. E a gente está aí para convidar vocês a participar e vem conhecer o trabalho dos artesãos de Carmo do Rio Claro também. Os outros que não participaram, que podem participar numa próxima oportunidade. Obrigada. Eu já fiz esse desenho no papel, depois pus o carbono embaixo, pus no prato e risquei. O carbono também ajuda. Aí eu venho com o lápis, com o grafite, e vou reforçando o desenho aqui, para que as cores não se misturem na hora de queimar. Então aqui eu vou passando o lápis, ó, e venho fazendo o desenho que me interessa aqui.
Isso é que vai dar a forma e a cor. Porque se não faz isso, a tinta corre, borra, perde o desenho. Aí não é corda seca.